Olá, senhores, bora aí com uma questãozinha de energia mecânica. Olha só, na figura ao lado, podemos observar uma montanha-russa de um parque de diversões. Um carrinho de massa M é lançado do ponto A, de tal modo que execute um looping completo no limite de perder o contato com o trilho. No limite de perder o contato com o trilho, senhores, significa que a hora que ele passa pelo ponto D, a força que o trilho exerce nele, chamada de normal, né? Essa normal no ponto D, ela com certeza vale muito próximo de zero. Se ele está no limite de perder o contato, significa que ele está passando com a velocidade mínima no ponto D e, portanto, a normal vale praticamente zero para nós. Determine a velocidade do carrinho e a força que o trilho exerce sobre ele. Bom, vamos lá. Eu vou, primeiramente, determinar a velocidade, porque no item A ele pede no ponto D, depois no item B no ponto A, no C no ponto B e no D no ponto C, né? Então, eu vou determinar a velocidade desse carrinho em cada um dos pontos que ele está passando. No ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Obviamente que nós vamos começar pelo ponto D para calcular essa velocidade, porque lá nós vamos ter que fazer uma outra análise, que seria essa daqui, ó. Lembrar que as forças que estão atuando agora no ponto, nesse carrinho no ponto D, é apenas a força-peso, já que a normal vale praticamente zero. E ela faz o papel de força resultante centrípeta para nós, apontando para o centro do movimento circular. Então, eu vou poder colocar aqui, ó, que a resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa resultante centrípeta seria o próprio peso, que é igual a massa vezes a velocidade no ponto D ao quadrado, dividido pelo raio, que é R. O peso nós conhecemos por mg, né? Então, fica mg é igual a mvd ao quadrado sobre r. Esse m corta com esse m, a gente finalmente descobre que a velocidade no ponto D, ela vale raiz quadrada, já que o quadrado passa em forma de raiz, né? Ela vale raiz quadrada de rg para nós. Até aqui, beleza? Aí, olha só que bacana. Lá no ponto D, nós sabemos que o corpo tem energia cinética e energia potencial gravitacional, já que o ponto D possui uma certa altura em relação ao solo. E essa altura aqui representa para nós o diâmetro desse looping, né? Então, perceba que essa altura do ponto D, ela equivale a 2 vezes o raio desse movimento circular aqui, ó. De novo, agora vai. 2 vezes o raio desse movimento circular. Já a altura do ponto C em relação ao solo, né, em relação ao chão, a gente percebe que isso daqui seria exatamente a altura, né, do ponto C, o raio da circunferência aí desse looping. Então, essa altura, ela vale R. Agora, a altura do ponto B, olha só que bacana. A altura do ponto B. O ponto B, senhores, se vocês observarem aqui, nós temos um triângulo, ó. Nós temos um triângulo que eu vou pintar na cor azul. Então, tem esse triângulo aqui, ó. E eu vou trazer esse triângulo aqui para baixo. Olha só que bonitinho. Eu vou trazer esse triângulo aqui para o lado, tá? Então, nós sabemos que nesse triângulo, esse ângulo do topo é um ângulo que ele forneceu, né? O exercício forneceu. Falou que vale 60 graus. Eu quero descobrir esse x. E nós sabemos que a hipotenusa vale r, porque é a distância do centro, da circunferência até o centro da circunferência para nós, certo? E aí, fazendo aí uma relação de cosseno, nós vamos ter que o cosseno de 60 graus é o cateto adjacente x sobre a hipotenusa, que é r. O cosseno de 60 vale meio, né? Então, r passa a dividir, a gente descobre que o x é metade do r. Espera lá. Se o x aqui, ó, é metade do R, significa que o restante, que é a altura que o ponto B está em relação ao solo, é a outra metade, ou seja, R sobre 2. A partir daí, meninos, a gente consegue agora descobrir a velocidade em cada um dos pontos. Querem ver? Começando pelo ponto A, olha só. Nós sabemos que no ponto a energia cinética que eu tenho no ponto A tem que ser exatamente igual a energia cinética lá no ponto D, mais a energia potencial gravitacional também no ponto D, já que ele tem altura, certo? Então, aqui vai ficar a massa, a velocidade no ponto A ao quadrado, sobre 2. Tudo isso é igual
a massa, a velocidade no ponto D ao quadrado, sobre 2. E mais a gravitacional, que é mgh. Aqui M e M em todos os termos nós podemos cortar, né? Então vamos ficar VA, que é o que nós queremos, ao quadrado, sobre 2, é igual. O VD. O VD, nós vimos aí, ó, anteriormente, que ele vale raiz de RG. Ao quadrado, vai ficar apenas RG sobre 2, mais o G vezes a altura H, que nós sabemos que vale 2R. O G não, o H, né? Que nós sabemos que vale 2R. Então agora, senhores, esse 2 que está aqui dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando, né? Então nós vamos chegar aqui, o VA ao quadrado vai ser 2 vezes RG sobre 2, que vai dar RG. Mais 2 vezes o 2RG, que dá um total de 4RG. E, portanto, a gente descobre que a velocidade no ponto A, RG mais 4RG, dá um total de 5RG. Aí a gente pode pôr isso dentro da raiz se quiser. Então, a gente chega que a velocidade no ponto A é raiz quadrada de 5RG, unidades de medida quaisquer aí que possa aparecer para nós, certo? Bom, achamos a velocidade no ponto A. Perceba que agora, para achar no ponto B e no ponto C, é receita de bolo. Vocês vão comparar a energia mecânica ou do ponto A ou do ponto D com o ponto B e com o ponto C, certo? Para isso, senhores, eu vou falar o seguinte, que a energia cinética no ponto A, ela é a energia cinética no ponto B mais a potencial gravitacional no ponto B. Energia cinética no ponto A é mVA quadrado sobre 2, que é igual a cinética em B, que é m VB quadrado sobre 2. E mais a gravitacional, que é mGHB. Então, aí que perceba que m nós temos em todos os termos, nós podemos cortar. O VA, nós sabemos que é raiz quadrada de 5RG. Só que como está ao quadrado, isso daí já vai ficar direto. 5RG. Tudo isso dividido por 2. Mais o VB, que é o que nós queremos descobrir, ao quadrado, também dividido por 2. E mais, aqui não era mais, né? Aqui é um igual, perdão. Então, a energia cinética de A igual a energia cinética mais a gravitacional de B. E mais o G, que é a gravidade, e a altura do ponto B. A gente viu aqui que a altura do ponto B vale R sobre 2. Certo? Dessa forma, ó, perceba que aqui nós temos meio RG. E aqui nós temos 2,5 RG, certo? Aí esse meio RG positivo passa para o outro lado negativo. 2,5 menos meio vai sobrar 2RG. Então, vou colocar aqui, ó. Sobra 2RG. Vezes a velocidade de B, VB ao quadrado, sobre 2. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Aí nós vamos chegar que a velocidade do ponto B ao quadrado é igual a raiz de 4RG. Ou, sem tirar a raiz quadrada, a raiz de 4 fica 2 raiz de RG para nós aqui. Até aqui, beleza, meninos? Achamos, então, a velocidade no ponto B, velocidade no ponto A, velocidade no ponto D, só falta a velocidade no ponto C. E para achar essa velocidade no ponto C, eu de novo vou pegar o ponto A, poderia pegar o ponto B ou o ponto D, tá? Mas eu vou pegar o ponto A, ó, e falar que a energia cinética no ponto A é a energia cinética lá no ponto C mais a potencial gravitacional também nesse ponto C. Então aqui nós vamos ficar, deixa eu só dar uma ajeitada no nosso espaço aqui. Um pouquinho mais para cá. Pronto. Então nós vamos ficar, ó, a energia cinética do ponto A, que é m, VA quadrado sobre 2. Tudo isso é igual à energia cinética no ponto C, que é mV, sobre 2. E mais a energia potencial gravitacional no ponto C, que é o mGHC. De novo, a massa m nós podemos cortar, estão vendo? O VA, nós sabemos que é raiz quadrada de 5RG. Ao quadrado vai ficar só o 5RG. Tudo isso é igual. O VC, nós vimos agora que o valor dele é o que nós vamos calcular. Então, vai ficar VC ao quadrado sobre 2. E mais o GH, que seria a gravidade, vezes a altura, né, que vale 2R. Então, ficaria a gravidade vezes a altura, que vale 2R.
Então, agora a gente pode falar que 5 sobre 2 sobra 2,5 de RG, menos 2R vezes G, menos 2RG. Tudo isso igual a V quadrado sobre 2. 2,5RG menos 2RG sobra para nós meio RG, né? E aí o 2 não passa multiplicando, 2 vezes meio dá 1 RG. Portanto, a gente chega que a velocidade é raiz quadrada de 1 RG para nós. Então, a velocidade no ponto C, ela será... Aqui, meninos, só fazendo uma correção, a altura do ponto C não é 2R, né? A altura do ponto C é R apenas, tá? 2R é a altura do ponto D de dado. Então, na verdade, aqui fica apenas RG. Aí esse RG positivo passa para o outro lado negativo, então não vem menos 2RG, mas sim menos 1RG. Aí fica 2,5 RG menos 1 RG, sobra 1,5 de RG. E o 2 que está dividindo, passa multiplicando. 1,5 vezes 2, a gente fica aqui com 3 RG, e o quadrado passa em forma de raiz. Portanto, a gente chega que a velocidade no ponto C, ela vale raiz quadrada de 3 vezes R vezes G para nós. Belezura? Então, nessa primeira parte, nós respondemos parte das perguntas do item A, que era a velocidade no ponto D, do item B, que era a velocidade no ponto A, do item C, que era a velocidade no ponto B, e do item D, que era a velocidade no ponto C. Agora ele quer saber a força, além de saber as velocidades, ele quer saber também o valor da força que o trilho exerce sobre ele, né? E aí a força que o trilho exerce sobre ele é determinar a normal. Sendo que no ponto A nós já sabemos, né? Do item A, lá no ponto D, ele garante para nós que ele está na iminência de perder o contato e que, portanto, essa normal ela vale praticamente zero. Então, pro item A, nós já temos resposta completa no caso, né? Falta a gente descobrir a normal aqui no item B, que é quando ele está no ponto A, e essa é tranquilo também. A normal, quando ele está no ponto A, ela se equilibra com o peso, né? Que é M vezes G. Então, a gente pode falar aqui que no item B, a normal no ponto A equivale ao peso, que é massa vezes a gravidade. O problema que nós vamos ter é a normal no ponto B. Então, aqui a normal no ponto B, ó, ela está inclinada, apontando para o centro do movimento circular, e o normal no ponto C, ela está na horizontal, também apontando para o centro do movimento circular. A diferença é que no ponto B nós temos o peso, que ele está numa direção que não é nem na mesma direção da normal e nem perpendicular a ela. E na segunda situação nós vamos ter o peso, que nesse caso ele é perpendicular, exatamente perpendicular, né, em relação à nossa normal. Então aqui nós temos o peso do carrinho. Lembrar que esse peso do carrinho não muda, tá? Então é P nas duas situações. E nós temos aqui a normal lá no ponto B, que a gente vai precisar calcular, e a normal lá no ponto C, que a gente também precisa calcular. Para poder terminar de responder os itens C e D para nós, fechou? Para isso eu vou mudar o slide, então, vou aumentar a figura para a gente poder conseguir calcular essas forças, né, esses normais nas duas situações. Então, olha lá. Então, aqui, moçadinha, agora, ó, eu trouxe a figura duas vezes, né, para a gente poder responder o item C e, posteriormente, o item D. No item C, ele quer saber a normal no carrinho, a força que o trilho exerce no carrinho, quando ele passa pela posição B. Então, as forças que nós temos aqui são normal, o peso, que está na vertical sempre, né, para baixo. Só que esse peso, a gente acaba decompondo ele, né? A gente acaba tendo uma componente tangente, né, a pista inclinada, naquele ponto, né? E uma perpendicular a essa pista inclinada. Então, nós temos aqui a componente que seria o PX, e nós temos aqui uma componente que seria o PY. Meu, mas como é que eu vou enxergar os ângulos agora, se nem plano inclinado eu tenho aí desenhado, que seria tangente a esse ponto? É muito simples. Olha que bacana. Estão percebendo que aqui, ó, nós temos essa linha
e ela é transversal a essas duas verticais, que são paralelas entre si, então perceba que nós temos aqui ângulos congruentes. Ó. Se aquele ângulo de cima vale 60 graus, a gente vai poder afirmar que esse ângulo de baixo ele também vale 60 graus. E o que nos interessa para encontrar a NB é saber a componente peso perpendicular, que é o peso cosseno 60 graus. Não se esqueçam que esse corpo realiza um movimento circular e que, portanto, apontando para o centro desse movimento circular, nós temos uma aceleração centrípeta e que, portanto, nós vamos ter que aplicar uma segunda lei de Newton, onde a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A resultante centrípeta é sempre quem concorda com a aceleração, então eu percebo que a NB ajuda a nossa aceleração, menos quem atrapalha a nossa aceleração centrípeta, que nesse caso é o P cosseno de 60 graus. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade no ponto B ao quadrado, sobre o raio do movimento circular. Então, nós vamos ficar aqui que a normal em B vai ficar menos peso, que é mg, vezes o cosseno de 60, que vale meio. Tudo isso é igual a massa m vezes a velocidade do ponto B. A velocidade do ponto B está aqui, ó, ela vale 2 vezes raiz de RG. Então, vou colocar aqui, ó, ao quadrado, 2 raiz de RG. Tudo ao quadrado vai ficar 4 vezes RG, né? Então, ó, percebo que o 2 ao quadrado fica 4 e o raiz do RG some a raiz, sobra só o RG. Tudo isso dividido pelo raio. R em cima, R embaixo, a gente fica 4mg. Meio mg negativo passa para o outro lado positivo. 4mg mais meio mg, a gente chega no que a normal no total, ela vale 4,5 de mg para nós aqui. Fechou? Então, repetindo essa continha, ó. De um lado vai ficar 4 vezes mg, e do outro lado eu tenho metade de mg, né? Meio mg negativo. Esse meio mg negativo passa para o outro lado positivo, a gente fica um total de 4 mais meio, que dá um total de 4,5 para nós. Belezura? E no item D, ele quer saber também, além da velocidade que nós já encontramos anteriormente, ele quer saber a normal, a força que o trilho aplica lá no ponto C, sobre o carrinho. Então, aqui nós temos a normal, que é perpendicular à superfície, e nós temos o peso, que é sempre vertical para baixo, certo? Nesse caso, o peso está tangenciando a nossa superfície, e já a normal em C, ela acaba sendo a única força que está atuando na direção da aceleração, já que esse móvel tem velocidade, portanto, faz uma curva, e, portanto, aí nós temos a nossa aceleração centrípeta agindo, certo? Então, aqui, de novo, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, ó, força resultante, só que a centrípeta, é igual a massa vezes esta aceleração centrípeta. Nesse caso, a resultante atuando para nós ali é normal no ponto C. O peso, como é perpendicular, não interfere nesse movimento, certo? A massa é m e a aceleração centrípeta vai ser a velocidade no ponto C ao quadrado dividido pelo raio. Isto é a nossa aceleração centrípeta. Jogando os valores que nós temos aí, ó, nós vamos ficar que a normal em C é a massa vezes a velocidade no ponto C que nós achamos aqui, ó, 3RG, só que tudo isso dentro da raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 3RG. A hora que eu coloco a raiz quadrada dentro desse quadrado, a raiz corta o quadrado, né? O quadrado corta a raiz. Então, sobra apenas 3RG sobre R. R corta R. A gente descobre finalmente que a normal em C, ela vale 3mg para nós aqui, certo? Então, eu percebo que a ideia do exercício era, em cada ponto, determinar primeiramente a velocidade. Porque para a gente poder encontrar as normais, como tem movimento, fazendo um movimento curvilíneo, nós temos aí a resultante centrípeta, né? E aí a gente teria que analisar a aceleração centrípeta, que depende da velocidade. Para achar as velocidades, foi tudo isso que a gente fez aqui, né? Ó. A gente foi trabalhando com um sistema conservativo, e perceba que eu sempre joguei do ponto A para os pontos B, e depois do ponto A para os pontos C.
para o ponto C. Só que você poderia ter jogado do B para o C, você poderia ter jogado do D para o B, você poderia ter feito qualquer relação. Eu optei por essa, porque no ponto A eu teria uma quantidade de energia menor, né? Apenas a energia cinética, então nossa equação acaba ficando um pouco melhor, ocupa menos espaço aí. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.